Exaltado seja o Cordeiro Santo de Deus. Nesta noite nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus pelo amor dele, pela graça, pela misericórdia do Senhor, que é tão grande, que está sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E estamos na semana que chamamos Semana Santa, e eu quero falar sobre o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Glorifico a Deus nesta noite pelo amor do Senhor, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Vamos ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 8. Apocalipse 13, e o versículo 8. Vamos ler aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero pedir que vocês compartilhem com outras pessoas Apocalipse 13 e 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E nós iremos falar justamente sobre este assunto. É uma expressão muito profunda que nós encontramos de uma magnitude muito grande quando falamos sobre a salvação, sobre o plano da salvação para a humanidade. Muito embora que a morte de Jesus ela tenha acontecido em uma data específica, em uma época específica da história, a Escritura nos ensina que esse sacrifício, na realidade, já estava predestinado. Este sacrifício já estava mencionado na palavra de Deus, antes da criação do mundo, antes da criação do universo. E em Apocalipse 13:8 nós encontramos justamente esta expressão: adoraram a besta, exceto aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E esta passagem, ela nos ensina algo muito especial. Boa noite para todos vocês aí, ok? Um abração para todos. E esta passagem nos ensina algo muito forte sobre o sacrifício de Cristo. Não um evento inesperado ou circunstancial, mas na realidade algo que já foi profetizado bem antes e que já estava no plano de Deus, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois na presciência de Deus todas estas coisas já estavam determinadas. Deus, ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, ele sabe todas as coisas, onipresente, ele está presente em todos os lugares. E na onisciência de Deus, tudo isto já havia acontecido. E esta semana é justamente a semana em que comemora-se a Páscoa, em que os cristãos do mundo inteiro comemoram a Páscoa. Inclusive nós, evangélicos, também comemoramos de uma forma diferenciada, porém comemoramos, porque a Páscoa, ela fala sobre a morte de Jesus, sobre a vida de Jesus, o ministério dele, o último brado na cruz do Calvário, culminando com a ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porém, graças a Deus, glória a Deus, que Jesus ressuscitou e está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. E essa verdade nos leva a um propósito muito especial,
é um propósito que nos faz refletir sobre o plano de Deus para a humanidade perdida, que transcende o tempo e nos assegura e nos dá a certeza da nossa salvação em Cristo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem aqui que a salvação é para aqueles que acreditam, é para aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E no Salmo 22, nós encontramos esta profecia que fala sobre a dor, sobre o sofrimento do Messias, e que nos ajuda a entendermos de uma forma melhor o sacrifício do Mestre, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 22, ele é um salmo messiânico, fala justamente sobre tudo que o nosso Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, ele enfrentou. Ele enfrentou para nos dar vida. Quando nós andávamos em nossos delitos e pecados, o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia e nos trouxe a salvação através da redenção de Jesus. O Salmo 22 fala: Deus meu, por que me desamparaste? Já começa com essa expressão. E Jesus deu esse brado angustiante na cruz. Ao se afastar dele a presença providente e protetora do nosso Pai Celestial, ele sentiu-se abandonado. Por quê? Porque os meus pecados, os teus pecados, estavam sobre Jesus. Ele que foi o homem perfeito, que não pecou, mas fez-se pecado por nós, porque no plano salvífico de Deus já estava o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde a eternidade, antes do mundo ser criado. E este salmo justamente profetiza sobre esses eventos, sobre esses acontecimentos, para que nós possamos compreender o quão profundo é o amor de Deus para conosco. E nós vemos aí, em primeiro lugar, a eternidade do plano da salvação. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo revela justamente a eternidade da salvação de Deus. Deus jamais ele ia deixar o mundo de qualquer forma, de qualquer maneira, o ser humano, porque os nossos primeiros pais pecaram e nós também pecamos. Diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas antes mesmo do mundo ser criado, Jesus Cristo, como sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com Ele, esse plano já estava arquitetado na mente de Deus. E a eternidade do plano da salvação nós vemos confirmada em várias passagens da Bíblia. Em Efésios 1, capítulo 1 e o versículo 4, o apóstolo Paulo ele nos escreve: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis dele e em amor. Observe, aqui está a predestinação, no caso, para todos, que ele nos escolheu. Ele providenciou o plano da salvação. E percebemos aqui que Deus tem um plano muito especial que foi estabelecido antes mesmo que os mundos fossem criados. Isso demonstra realmente o grande amor de Deus para conosco. Logo, a salvação é um plano eterno de Deus para com todos nós, para com todo aquele que nele crê, que não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Por quê? Eu aceitei, você aceitou, e aqueles que aceitarem o plano da salvação, os nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, nós temos esta esperança, esta alegria, esta certeza de que o nosso nome
está escrito no livro da vida. E nós vemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 20, que nos fala sobre o precioso sangue do Cordeiro sem defeito e imaculado, o qual foi conhecido, na verdade, antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos. Louvado seja Deus. E a referência ao Cordeiro sem defeito, nós vamos encontrar, nós vamos ver em todo o desenrolar da Bíblia Sagrada. Embora tenha ocorrido em um momento específico da história, mas já estava determinado por Deus. Aí nós vemos a eternidade da nossa salvação, e você pode exaltar e glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso, que o seu amor, ele foi revelado, o seu plano, a grandeza da salvação, foi revelado mesmo antes que os mundos fossem criados. Eu queria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. E nós sabemos que a salvação, queridos, não depende de obras, não depende de méritos humanos, não depende das circunstâncias ou das decisões humanas, mas a salvação, ela depende realmente do plano eterno e imutável de Deus, cujo objetivo sempre foi salvar a humanidade pecadora, restaurar o homem perdido. O homem perdeu a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden, mas veio Cristo para fazer uma aliança e estabelecer este pacto, já pré-estabelecido, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Vejamos, pois, sobre a crucificação e o significado da crucificação. Esse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que tem esse cumprimento histórico, e nesta semana celebra-se a Semana da Páscoa, esse evento que ocorreu aproximadamente 2.000 anos atrás, não foi na realidade um acidente. Desculpem, mas foi o cumprimento do plano de Deus. E a crucificação de Jesus é o momento em que Deus ali, ele declara o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a crucificação, ela faz parte realmente desse plano, desse profundo amor do Senhor Jesus. Nós observamos em João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus ele dá o seu brado, está consumado. Ele, na realidade, não estava ali referindo-se a simplesmente um sacrifício físico, mas ele estava ali cumprindo, aleluia, me arrepio todo, ó. Ele ali está cumprindo o plano da redenção, pré-estabelecido por Deus. Boa noite para todos vocês aí. O plano pré-estabelecido por Deus. E a morte de Cristo foi a consumação de um sacrifício perfeito. Porque quando você olha para os sacrifícios do Antigo Testamento, você vai observar que aqueles sacrifícios eram todos metáforas, eram todos simbologias, mostrando sobre a redenção futura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morrendo por nós. E a morte de Jesus, ele não apenas paga o preço dos nossos pecados, mas faz um estabelecimento de uma nova aliança, de um novo pacto. Um novo pacto sem defeito, uma aliança sem defeito. Porque diz o livro de Hebreus, se a antiga aliança fosse sem defeito, não teria necessidade de uma nova aliança e de um novo pacto. Compartilhe aí, queridos. Logo, em Hebreus 9:15, nós somos lembrados de que ele é o mediador de uma nova aliança. Somente ele, não há outro mediador. Não, Maria não é mediadora, Paulo não é mediador, Pedro não é mediador. O único intercessor, segundo a Bíblia, entre Deus e o homem, chama-se Jesus Cristo. Maria, ela não pode salvar.
O único Salvador é Jesus. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Vamos falar sobre Maria, uma mulher feliz, uma mulher privilegiada de ter tido, de trazer no seu seio, no seu ventre, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Porém, a nossa oração deve ser a Deus. Isto é o que nos ensina a palavra do Senhor. O único mediador, o único Salvador, o único intercessor. Não há outro caminho. Geralmente falamos que todos os caminhos levam a Roma, mas não são todas as religiões que levam a Deus. Nós estamos aqui falando de Bíblia. Estamos falando de um Cristo da nova aliança, que perdoou o meu pecado, que perdoou o teu pecado. Ele é o mediador de uma nova aliança, para que intervenindo a morte para a remissão das nossas transgressões, para que nós pudéssemos receber uma promessa de herança eterna. Esta aliança que foi prefigurada lá no Antigo Testamento, a realidade daqueles sacrifícios que prefiguravam a Cristo, que como Cordeiro sem defeito, ele deu a vida dele por nós. A Bíblia diz que ele se entregou, ele deu a vida, ele ofereceu a sua vida, seu sangue para purificar-nos dos pecados da humanidade. Portanto, querido, se você crê, se você aceita o sacrifício de Cristo, evidentemente, tu estás dentro do plano aí da salvação. E a revelação da crucificação nos revela o profundo, o imenso amor de Deus para com todos nós. Quando em Romanos 5:8 lemos que Cristo prova o seu amor para conosco, pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, é a maior expressão de Deus para com o ser humano, expressão de amor. É a maior expressão de amor que o mundo já pôde sobreviver. Ela não aconteceu na realidade por acaso, mas estava previsto no plano do Senhor a redenção da humanidade. E a crucificação de Cristo é o ponto culminante, é o ponto central. Através da sua morte nós temos a presença, nós temos a esperança, nós temos a promessa de vida eterna e a certeza da nossa reconciliação. Ali na cruz, Deus estava reconciliando o homem com Cristo. E hoje, na nova aliança, nós temos o ministério da reconciliação. E o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, falado aqui no livro de Apocalipse, é um conceito que justamente permeia toda a Bíblia. Em Apocalipse 13:8 nós vemos esta expressão: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A importância do livro da vida realmente tem a sua suprema importância, pois todos os salvos, os seus nomes, estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 20:15 diz que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para o lago do fogo. Portanto, queridos, o conceito de livro da vida também nos dá uma certeza da salvação. Em Filipenses 4:3, o apóstolo Paulo se refere aos fiéis dizendo que os nomes deles estão no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida? Espero que sim. Se você não tem esta certeza, eu te ofereço esta certeza hoje, que você possa acreditar no sacrifício da cruz do Calvário e acreditar no plano de Deus, e todos aqueles que pertencem a Cristo, os seus nomes já estão escritos, registrados no livro da vida do Cordeiro. Há essa conexão entre Cordeiro e livro, que nos lembra justamente a predestinação. Nessa predestinação que eu estou falando, eu não estou dizendo aqui que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade. Eu estou falando aqui dessa importância de você acreditar que o plano da salvação já foi previsto muito bem antes. E ao entender esse papel do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, nós vemos que ele, Jesus, é a chave da nossa inclusão, do nosso nome, nos garantindo a eterna salvação. Uma salvação tão grande. Eu quero te falar que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e servem ao Senhor. E o plano da salvação foi executado, planejado por Deus e executado por Jesus, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, não apenas um conceito teológico, mas um impacto muito forte, um impacto de direito e profundo em nossa vida cristã atual. Acredite, creia na tua salvação, nessa salvação que foi planejada por Deus. Aí já estava o grande amor de Deus para com a humanidade perdida. E a vida cristã ela é marcada justamente por este plano salvífico. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus não morreu de forma aleatória, mas a sua morte ela foi predestinada por Deus para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna e à entrada na cidade santa pelas portas. E além disso, nós vemos o plano da salvação, que é um plano eterno, e nos dá os caminhos para que nós possamos refletir que a Bíblia nos assegura sobre a nossa salvação. Não apenas a remissão dos nossos pecados, mas também chamados para viver a glória de Deus, para viver o plano de Deus para as nossas vidas. Em Efésios 2:10 diz, nós somos lembrados que somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O Senhor, Ele quer a nossa santificação. Ele quer que nós pratiquemos boas obras, que nós vivamos na dependência do Senhor. Isso significa que nossas vidas, elas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro, agora ela tem um objetivo especial, que é a santificação. E a missão que Deus nos outorgou também, antes da fundação do mundo. Salvação gloriosa, salvação eterna, e tudo está aí sob o controle de Deus. Em Romanos 8:28 nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Assim, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo não é apenas a base da nossa salvação, mas é a base, mas é a âncora pela qual nós vivemos e testemunhamos do seu amor, da sua grandeza, da sua soberania. Sinta aí, querido, querida, meu lindo, minha linda, a presença de Deus na tua vida, levando-te a refletir que Deus é amor e que Ele deu o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Então o Salmo 22, ele começa com a expressão, meu Deus, por que me desamparaste? Estas palavras foram pronunciadas por Jesus na cruz do Calvário. É um reflexo do sofrimento físico, espiritual, psicológico, emocional, que Cristo enfrentou, dando a vida dele em favor da minha vida. Aquela cruz não era para ele, era para mim, era para você. Mas a salvação já estava pré-ordenada antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. E no contexto da vida cristã hoje, o Salmo 22 nos lembra essa profundeza, essa grandeza do amor de Deus para conosco. E ao meditarmos sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus, nós vemos aí Deus em Cristo reconciliando o mundo. E nós somos chamados a cada dia a termos uma vida de fé, a ter uma vida de esperança, acreditando em nossa salvação. E o Salmo 22, quando diz Deus meu, este salmo
é um dos mais citados no Novo Testamento. É chamado Salmo da Cruz, porque retrata com exatidão o cruel sofrimento de Cristo. Jesus deu esse brado angustiante na cruz ao se afastar dele, a presença providente e protetora do Pai Celestial. Então, queridos, leia o Salmo 22 e você vai compreender realmente essa profundeza tão grande. E aqui eu termino dizendo para você: aceita Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. E você verá que realmente o sacrifício de Cristo nesta Semana Santa que nós celebramos, que nós comemoramos, vamos entender que o Senhor preparou tudo para nós. E preparado desde a fundação do mundo é uma expressão bíblica que realmente aparece no Evangelho de Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, aleluia. Eu glorifico a Deus nesta noite. E o Senhor vai dizer: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Por quê? Porque aí eu aceitei o plano da salvação, eu acreditei e eu comecei a obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu te convido nesta noite a entregar a tua vida ao Senhor. Eu te convido nesta noite a acreditar no plano da salvação. Eu te convido nesta noite a dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e manifestado na história. 1 Pedro 1:19-20 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O cordeiro é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestou-se no fim dos tempos, por amor de vós. E em Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Em Apocalipse 13:8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E o Cordeiro, ele foi imolado, ele morreu por nós e agora ele está conosco, né? Pedro, Paulo e João entenderam isso e nos contaram algo extraordinário, que tem o poder de eliminar a importância de discussões filosóficas, teológicas sobre tempos, escolhas e promessas da salvação. E nós aí já sabemos que a criação já nasce num ambiente de redenção e Deus não levou sustos na história, pois o sacrifício já havia sido feito antes da queda. O que eles entendiam é que esse evento da crucificação de Jesus de Nazaré era a realidade cósmica sobre a qual todo o universo se sustenta. Antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Aleluia! Louvado seja Deus, eu glorifico a Deus, eu sinto a presença do Senhor neste momento. Eu vou fazer uma oração nesta hora. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pelo plano da salvação executado antes da fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já estava no teu plano, ó Senhor. E louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu peço a teu Deus que entre neste lar, entre nesta vida, entre
neste coração faça uma transformação, faça uma mudança e que a presença do Senhor possa encher cada coração neste momento, nesta hora, e que possamos ter a alegria da nossa salvação, a certeza e o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, escreva o nome desta pessoa que agora te aceita como Senhor e como Salvador, e coloca neste coração a certeza da salvação eterna, em nome de Jesus. Boa noite, queridos, queridas, que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma toda especial. E amanhã tem mais, amém? Que Deus abençoe.